Graça e paz, amados, estamos de volta com mais um Manar Podcast e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: como desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Você sabe como desenvolver intimidade com o Espírito Santo? Você alguma vez já pensou em ter mais comunhão com o Espírito Santo e não sabia por onde começar? Então fique comigo no vídeo de hoje que nós vamos tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Muito bem. Uma das maiores necessidades da igreja contemporânea não é apenas informações teológicas, não é apenas eventos religiosos ou mesmo atividades eclesiásticas. Nossa maior necessidade como igreja é viver em profunda comunhão com Deus através do Espírito Santo. Você sabia disso? Então, preste bem atenção, porque nesse vídeo de hoje eu vou te dar três dicas importantes de como você alcançar intimidade com Deus e como viver em comunhão com Deus. Então preste atenção, porque muitos conhecem a doutrina bíblica e sobre o Espírito Santo, mas poucos desenvolvem verdadeira intimidade com Deus através do seu Santo Espírito. Poucos são aqueles que desenvolvem uma verdadeira caminhada com o Espírito Santo. A diferença entre saber que é Deus ou quem é Deus e caminhar com Deus diariamente. Na tradição reformada, entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tão Deus quanto o Pai e o Filho, e ele é também eterno e soberano. Ele não é uma força impessoal, mas é uma pessoa. Ele não é uma energia ou uma mera emoção religiosa. O Espírito Santo, ele habita no crente regenerado, ele opera continuamente na sua vida para glorificar a Deus, para santificar a igreja e também para conduzir os eleitos de Deus na verdade. Desenvolver intimidade com Deus, Espírito Santo, significa cultivar uma vida sensível à voz dele. Significa desenvolver uma vida sensível à sua presença. A andar com ele, a obedecer os seus mandamentos, as suas palavras, as suas orientações e também depender da sua direção. No vídeo de hoje, eu quero apresentar 3 princípios bíblicos que vão te ajudar a desenvolver comunhão verdadeira com o Espírito Santo, conforme ensina a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de João, capítulo 14, versículo 17, mais precisamente os versículos 16 e 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele habitará convosco e estará
em vós. Olha, o homem natural, ele não possui comunhão genuína, verdadeira com Deus. Por causa do pecado, por causa da pecaminosidade que há no ser humano, a humanidade está espiritualmente morta e, consequentemente, afastado da vida, afastado de Deus. Na teologia reformada, nós sempre ensinamos que a regeneração é uma obra do Espírito Santo na vida do pecador regenerado, do eleito. Antes que alguém busque a Deus, antes que alguém deseje buscar a Deus, o próprio Espírito já desperta o seu coração e inclina para gostar das coisas de Deus. Portanto, a intimidade com o Espírito Santo não começa com técnicas emocionais, com experiências místicas. Ela começa no novo nascimento. O Espírito Santo, ele passa a habitar no crente, ele passa a viver genuinamente com o convertido, e isso significa que a comunhão com Deus não depende apenas de lugares sagrados, mas principalmente do próprio Deus habitar com o seu povo. Entretanto, muitos cristãos vivem sem consciência dessa realidade. Frequentam cultos, louvam ao Senhor com hinos, participam das atividades religiosas, mas negligenciam essa comunhão particular com Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a intimidade com o Espírito Santo, ela cresce quando reconhecemos sua presença constante na nossa vida. Então vamos para os 3 pontos que eu separei aqui para mostrar como ter mais intimidade com Deus. Primeiro ponto, a intimidade com o Espírito Santo, ele cresce através de alguns pontos importantes da regeneração. Veja só. Porque quando o homem natural, ele não conhece a Deus, ele precisa ser regenerado. E essa regeneração é que faz com que o Espírito Santo, que realiza a regeneração, entre na vida do pecador arrependido e regenerado. Então, primeiro você tem que ser regenerado. Primeiro você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que viver com o Senhor. Você tem que abrir mão da sua própria vontade, do seu ego e servir ao Senhor com alegria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é tão importante quanto esse, é a prática da leitura da palavra de Deus e da oração. O Espírito Santo, ele nunca atua separado das Escrituras. Uma das marcas da tradição reformada é sola Scriptura. Essa sola Escritura, ela está mostrando que o Espírito opera principalmente através da palavra de Deus. Foi o Espírito quem inspirou as Escrituras e é Ele quem ilumina nossa mente e nosso coração para compreender as coisas que estão nas Escrituras sagradas. Muitos desejam experiência com Deus. Muitos desejam experiências espirituais profundas, enquanto negligencia a leitura diária da palavra, meditação da palavra de Deus, e isso produz uma vida espiritual superficial.
sem profundidade. E é por isso que tem muitos crentes que, ao ser confrontado à razão da sua fé, temem. Já aconteceu com você? De que durante o culto, a pregação, você leu um texto bíblico e na pregação o pastor, o pregador, revela tudo que está ali e você diz, rapaz, agora eu estou compreendendo. Mas quando você vai chegar em casa e abrir a Bíblia e ler o texto, você não entende o que está ali. Você já leu aquele texto várias vezes, mas não entende. Pensando nisso, foi que nós, daqui do canal, criamos um guia de interpretação bíblica para você aprender a interpretar a Bíblia segundo todas as informações, seguindo todas as informações exegéticas e hermenêuticas que são necessárias para a interpretação. E, claro, com a total ajuda do Espírito Santo. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você adquirir, você vai começar a aprender e você vai ver que vai ser maravilhoso essa experiência com esse aprendizado. Então, muitos desejam ter experiência com Deus, mas não querem ler a Bíblia. E porque eles não leem a Bíblia, eles não desenvolvem. Não existe verdadeira intimidade com o Espírito sem um relacionamento contínuo com a sua palavra. Então, quando meditamos nas Escrituras, o Espírito confronta nossos pecados, o Espírito fortalece a nossa fé, o Espírito consola nosso coração e o Espírito molda o nosso caráter. E é aí que entra a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é a porta de entrada para conhecermos a Deus. Aí vem o segundo passo, e o segundo passo é a oração. A oração é um poder que Deus nos deu para termos acesso ao trono da graça de Deus. Então, a oração é essencial para desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Infelizmente, muitos cristãos falam muito sobre Deus, mas falam pouco sobre a oração. E é justamente nesse sentido que a gente precisa entender as coisas que Deus quer falar para nós. Jesus frequentemente se retirava para orar. Sem a oração, você não tem acesso às coisas preciosas que a Bíblia oferece, que a palavra de Deus, que as Escrituras de Deus nos mostram. Porque quando oramos, é como se nós estivéssemos acessando aos olhos espirituais e passamos a enxergar coisas que estão na Bíblia, nas entrelinhas, que numa leitura física nós não compreendemos. Mas quando, iluminados pelo Espírito Santo, através da busca na oração, nós começamos a enxergar coisas, o Espírito passa a nos revelar coisas maravilhosas que estão na palavra de Deus e que nós podemos praticar no dia a dia. Era isso que Jesus fazia. Quando ele buscava a presença do Pai, o próprio Filho de Deus, que não precisava ter esse momento, mas ele fazia, tanto porque era uma força que ele recebia na sua carne humana, como também um exemplo para nós, para que nós buscássemos e não desfalecêssemos. Porque se o próprio Filho de Deus busca, quem somos nós para não buscarmos também, não é verdade? Então, o Pai, ele está sempre atento às petições dos seus filhos. A intimidade com o Espírito Santo nos ajuda a aprender a ouvir a voz de Deus, a discernir a sua vontade
e a andar nos seus caminhos, para que seja o bem na nossa alma. O terceiro ponto aqui que eu quero trazer como a terceira dica para que você tenha intimidade com o Espírito Santo é santidade e sensibilidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. O pecado, ele afeta profundamente nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele habita no crente. Veja só que isso é importante. Mas ele pode ser entristecido com a nossa rebeldia, com a nossa atitude pecaminosa, não é? Com a dureza do nosso coração, com a desobediência contínua. Veja, Deus não, embora esteja em nós, ele não nos trata como se nós fôssemos um zumbi, ou se fôssemos robôs programados para fazer exatamente aquilo que o Espírito Santo que está em nós está dizendo. Não. Ele está em nós, nos dando a possibilidade de escolher o melhor caminho, mas mesmo aí, a nossa responsabilidade é querer. E aí onde entra a responsabilidade humana. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo. Nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos explicar essa diferença entre a ação soberana de Deus e a responsabilidade do homem. Mas por enquanto eu quero que você saiba como ter intimidade com o Espírito Santo. Não é apenas querer sentir o Espírito Santo. Você não pode sentir o Espírito Santo praticando algo que seja ao contrário, ou alimentando pecados secretos, ou produzindo um comportamento reprovável diante da palavra de Deus que nos ensina o caminho e diante do próprio Espírito. A santificação, ela é uma obra contínua do Senhor. É um processo em que o Espírito Santo nos auxilia, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Lembre-se que o que a Bíblia diz. Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Tem coisas que Deus deixa para nós resolvermos, e a partir da nossa resolução, Deus vai tratar. Se escolhermos o caminho A, ele já tem todo esse caminho preparado. Se escolhermos o caminho B, ele também já tem todos esses caminhos preparados. Todos os dois caminhos vão levar a um só objetivo. Um mais suave e o outro mais complicado. A gente aqui escolhe. Esse é o poder da soberania. Porque ele tem a soberania de dizer: eu quero que vocês escolham isso. A partir da escolha de vocês, eu vou agir. Isso é soberania. Então, veja que a visão reformada da santificação é uma obra contínua da graça de Deus na vida do crente. E o Espírito Santo, ele trabalha em conformidade para nos tornar semelhantes a Cristo. Quanto mais alimentamos a carne, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais nos alimentamos o Espírito, mais próximos do Senhor estamos. Então, vivemos em uma geração distraída. Você já notou isso? Uma geração que é muito acelerada, dominada pelas redes sociais, pelo excesso de informação, e muitos não conseguem mais permanecer alguns minutos meditando na palavra de Deus. A intimidade com o Espírito Santo requer desacelerar a alma. Desacelerar a alma. Pense nisso. Então, é preciso que a gente compreenda. Requer momentos de silêncio, requer momentos de solitude.
meditação bíblica, reverência à palavra de Deus, reverência diante da presença do Senhor. Tudo isso é importante. Agora, deixa eu trazer algumas aplicações práticas para a igreja. Você que faz parte da Igreja de Cristo, reserve tempo diário de comunhão com Deus. Reserve um tempo para tratar através da oração, da leitura da palavra. Não busque apenas como obrigação religiosa, mas como um contato com o seu Pai eterno, com o seu irmão maior, que te ama tanto, que entregou a sua vida por você. Examine continuamente o seu coração. Peça a Deus que retire tudo aquilo que impede a sua plena comunhão com Deus. Desenvolva a dependência do Espírito Santo através de decisões acertadas conforme a palavra de Deus. E quanto mais você participar da comunhão da igreja, dos trabalhos da igreja, buscando a presença de Deus, o Espírito também vai fortalecendo a sua fé, vai fortalecendo a sua vida espiritual, e você vai tendo uma adoração muito diferente daquela que você estava tendo antes, quando não tinha intimidade com Deus. Veja que a intimidade com Deus, ela vai seguir esses passos que foram dados. Mas eles vão seguir de tal forma que você vai sentir na sua própria vida que você vai estar diferente. E as pessoas ao seu redor também vão sentir. E vão dizer, verdadeiramente essa pessoa mudou. Eu queria ser assim. E vou te procurar. E vou procurar saber como é que você faz. Então, dê essas 3 dicas para elas também, tá certo? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele está conosco, nos dando força, nos alimentando espiritualmente. A maior riqueza da vida cristã não é ter bens materiais, não é ter o reconhecimento humano, não é ter a experiência passageira com a vida religiosa. A maior experiência do humano, que o ser humano pode ter na vida cristã, é ter a adoração com o Senhor, é ter a intimidade com o Senhor, é viver o seu Evangelho Santo. Então, caminhar diariamente com Deus é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter. O Espírito Santo, ele foi enviado para habitar em nós, para nos consolar o coração, para nos transformar no nosso caráter e para conduzir-nos à verdade. Intimidade com o Espírito Santo não é emocionalismo, não é. É estilo de vida. É estilo de vida. Que o Senhor desperte em nós essa certeza, esse cuidado. Se esse podcast de hoje te ajudou, dá o teu like e se inscreva no nosso canal. E nós nos vemos no nosso próximo podcast.